O diretor Guillermo del Toro é um dos meus favoritos de se pesquisar. Isso porque as coisas que você vai encontrar não são tão convencionais como quando você pesquisa outros diretores. Na verdade, o diretor é extremamente curioso, e talvez isso explique os seus filmes. Quando criança, o Guillermo del Toro assistiu cedo demais o seu primeiro filme de terror. Isso teve consequências terríveis durante alguns anos da sua infância. O diretor não conseguia dormir direito, via monstros em todo qualquer canto e estava sempre morrendo de medo. Até o dia que ele decidiu fazer um acordo com esses monstros que ele via. Ele combinou com eles que, se eles deixassem ele ir até o banheiro, ele seria amigo deles para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu. Pode até parecer um estranho conto de fadas, mas a verdade é que os monstros têm uma grande importância na vida do Del Toro. Para ele, eles são uma religião. Para o diretor, não existe nada mais bonito do que a diversidade que você pode encontrar nessas criaturas. Elas não seguem padrões, muitas vezes não são tão agradáveis de se olhar, mas todas possuem um tipo de beleza própria. Ele se relacionou com os monstros de todas as formas possíveis, através de livros, desenhos, filmes, e criaturas como o Frankenstein salvaram a sua vida. Isso porque o diretor nunca foi muito confiante com o seu corpo, com a sua aparência. Ele era muito solitário e encontrou nos monstros alguém com que ele pudesse se relacionar. E ele realmente foi fiel a esses amigos, é só você observar a obra do diretor. Todos os seus filmes são sobre monstros. Não só seus filmes, mas também a sua vida. Essa é a casa onde o Guillermo del Toro costuma trabalhar com a sua equipe. Muita gente pode achar o lugar assustador, mas para o diretor é pura diversão e também inspiração. Com uma grande biblioteca e com mais de 12 mil DVDs, o diretor recorre a esse universo para buscar inspiração. E foi nesse universo que o diretor se apaixonou pelo cinema e fez dessa paixão a sua carreira. Começando como maquiador, fazendo efeitos práticos e até mesmo abrindo uma empresa especializada nisso. Até hoje o diretor desenvolve todos os seus monstros de perto. Ele tem uma equipe de pessoas talentosas, mas tudo passa pelo Del Toro. Todas as vezes as suas ideias sofreram muita rejeição. Afinal de contas, os filmes de monstros até conseguiram uma grande atenção, mas pelo excesso acabaram se transformando em filmes B. As pessoas deixaram de levar a sério esse tipo de filme. Mas o Guillermo seguiu contando as suas histórias. Ele começou a abrir espaço através da sua empresa, começou a fazer diversos trabalhos na televisão, trabalhando com pessoas como o Afonso Cuarón. Ele foi se desenvolvendo e com o tempo ganhando espaço, até que as suas ideias pudessem sair do papel e ir para o cinema. E em A Forma da Água, o Guillermo del Toro chegou na sua obra-prima. O filme é uma grande mistura de algumas das paixões do diretor e também das suas visões e opiniões. Duas inspirações claras para a história são O Monstro da Lagoa Negra e A Bela e a Fera. Só que existe uma grande diferença na história do Guillermo para os originais. Em O Monstro da Lagoa Negra, o monstro é retratado como um perigo, e a donzela que está nadando com tranquilidade sofre esse perigo. A gente pode ver essa intenção principalmente pela música dos filmes antigos. Mas depois de A Forma da Água, a gente sabe que esse tipo de coisa pode mudar, às vezes simplesmente com um toque de mágica. Isso é algo muito comum no trabalho do diretor. Ele tira esse estigma de que os monstros são os personagens ruins. Ao invés disso, é comum a gente ver a maldade sendo representada nos humanos nos filmes do Guillermo del Toro. Para construir esse amor na tela e convencer a plateia, o diretor precisaria de muito mais do que só o seu amor pelos monstros. Foi necessário criar uma história em que todos poderiam se conectar. Nós temos uma protagonista, que assim como todos nós tem a sua rotina. O que a diferencia, de certa forma, das outras pessoas é o fato dela ser muda. Isso faz com que a personagem se sinta isolada do resto da sociedade. Além disso, o filme se passa durante a Guerra Fria e a personagem principal trabalha como faxineira para o governo dos Estados Unidos. Esse é um prato cheio para alguns jogos de espionagem e, é claro, o lugar perfeito para a personagem encontrar o seu grande amor. A criação do monstro durou quase 2 anos. O diretor desenvolveu o monstro com a sua equipe e convidou um antigo amigo para representar o personagem, o Doug Jones. Ele já atuou como vários monstros do Del Toro, que faz questão de dizer que convida sempre o Doug não porque ele é um performance, mas sim porque ele é um ator. O diretor precisa de um ator interpretando o personagem, ou o filme nunca funcionaria. O processo de maquiagem foi muito valioso, já que o diretor quis fazer o menor uso possível de CGI,
Para o diretor é necessário que o monstro esteja ali, isso traz uma atmosfera diferente e a plateia tem muito mais chances de se encantar com o que está vendo. E a criação dos personagens humanos também é muito boa. O diretor criou um conceito muito interessante, dividindo um personagem em 3. A Eliza, o Giles e a Zelda. 3 pessoas que se complementam através das suas individualidades. Essas individualidades fizeram com que o mundo os deixasse de lado, principalmente naquela época. É uma forma interessante que o diretor escolheu para mandar um recado. O personagem do Michael Shannon, por exemplo, representa a intolerância que a gente pode ver, tanto naquela época como hoje em dia. O Guillermo del Toro faz questão de dizer que A Forma da Água é um filme necessário. O diretor traz magia e encanto para esses personagens, já que o diretor também fez questão de homenagear a sua outra paixão, o cinema, mas incluindo musicais e filmes que não costumavam ser lembrados. A mensagem do Del Toro está em todos os detalhes do filme, no roteiro, nas músicas, nas cores, nos movimentos de câmera que flutuam como se eles estivessem debaixo da água. Tudo feito com a maior perfeição. E com um orçamento extremamente baixo, porque mesmo sendo um diretor com mais de 25 anos de carreira, o Guillermo del Toro ainda precisou trabalhar sem receber um salário para poder realizar esse filme. Esse é o tipo de coisa que você precisa fazer se você quiser contar a sua história. E é por tudo isso que A Forma da Água é o Guillermo del Toro na sua maior pureza. Um conto de fadas, mas não um da Disney, um bem mais sombrio, do jeito que o diretor sempre gostou de fazer. O Guillermo del Toro prova com a sua obra-prima a importância de se manter fiel às suas paixões e ideias. Respeitar as pessoas por quem elas são e não por quem você acha que elas deveriam ser. Mesmo com a rejeição, um dia o mundo pode parar para te ouvir. Tudo que o diretor precisou fazer foi manter a promessa que ele fez para os seus melhores amigos.